Olá, seja muito bem-vindo, tá? A mais uma aula, onde hoje a gente vai começar a aplicar essas leis de Newton que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então se liga aqui só, a gente vai trabalhar um pouquinho agora com os blocos. Eu tenho um bloco A, B e C, onde esses blocos estão conectados. Cada um desses tem suas massas, tá? A massa de A é 2, a massa de B é 3 e a massa de C é 5. E aqui em C existe uma força F de 60 newtons, que quando ela puxar esse bloco C, vai puxar o conjunto todinho junto, tá? Então é bem importante que você entenda todo o passo a passo que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer bem devagarzinho. Como eles estão todos coladinhos, conectados, esse conjunto todinho aqui vai se mover para onde? Para a direita. Então eu vou determinar aqui um sentido e orientação. Tudo que estiver para a direita, toda força que estiver para a direita ajuda no movimento, e toda força que estiver para a esquerda atrapalha no movimento. Então a gente dá sinal positivo, sinal negativo, tá? Então essa força Fzinha aqui que é laranja, de 60 newtons, ela tá aqui, tá? E aí a gente quer saber quanto é a aceleração que esse corpo faz, tá? O que é que eu preciso fazer? Vamos lá. Primeira situação. Esse corpo C, ele tá colado com o corpo B. Tá? Então, na hora que C fosse puxado, C vai fazer uma força em B. Como C vai fazer uma força em B, eu vou chamar essa força aqui de força 1. Tá? Então, C faz uma força em B. Como a força 1 está no sentido positivo, ela é positiva. Tá? Ok? Só que para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários e aplicados em corpos diferentes. Então, na hora que C faz uma força em B, B responde fazendo uma força em quem? Em C. Só que nesse caso, para cá. Que a gente vai chamar de F1 também. Porque o valor dessa é igual dessa. Ah, Ives, mas essa daqui está ajudando e essa daqui está no sentido positivo. No sentido negativo, tá? Porque ela está atrapalhando. Então, para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, F1 e F1, tá? Que já a gente descobre quem é o valor de F1. De mesma direção, de sentidos contrários e aplicados em corpos diferentes, tá? Beleza? Ives, e aqui, quando a gente transmite para cá? Bom, aí o bloco C vai se mover puxando o B, consequentemente o bloco B vai puxar o bloco quem? O bloco A. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que o bloco B puxar o bloco A, vai surgir em A uma nova força. Uma força 2. Tá? Onde essa força 2 é justamente a força que B faz em A. E como está no sentido positivo, eu vou dizer que ela é positiva. Tá? Agora eu vou olhar para cá. Para toda ação existe uma reação. Na hora que B puxa A também puxa B. Com o mesmo módulo, ou seja, F2. Mesma direção, ou seja, horizontal, e com sentido o quê? Contrário, tá? E as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Olha que agora essa força aqui está no sinal negativo. Tudo bem? Olha o que é que você tem que se ligar agora. Eu vou mostrar primeiro o método resolvendo com sistemas para você encontrar a aceleração. E depois eu vou te mostrar um método mais prático para tu fazer, tá? Então você vai montar um sistema para A, para B e para C. Ives, como assim? Vamos lá. O que é que a gente sabe? Que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Isso em todos os casos, tá? Massa vezes a aceleração. Então é força resultante em A, massa de A, e a aceleração é a mesma para todo mundo, porque todo mundo vai estar se movendo junto. Força resultante em B, massa de B, e a aceleração é a mesma, porque está todo mundo se movendo junto, está tudo colado. Força resultante em C, massa em C, tá? Como é que eu vou pegar essas forças resultantes aqui? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Qual é a única força que está em cima de A? Mais F2. Então já bota aqui, ó, mais F2 é igual a massa de A vezes a aceleração, tá? Força resultante em B, vamos lá, é mais F1 menos F2, que é igual a massa de B vezes a aceleração, tá? E no bloco C, a gente tem força F menos
força 1, que é igual a massa de C vezes A. Tá? Então aqui a gente tem 3 equaçãozinhas, tá? O que é que eu vou fazer com essas 3 equações? Vou botar elas no sisteminha. Ives, como assim? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. F2 é igual a massa de A vezes a aceleração, que é igual a mais F1, aqui, mais F1 menos F2, mais F1 menos F2, é igual a massa de B vezes a aceleração. E aqui a gente tem F menos F1, que é igual a M massa de C vezes A. Ives, o que é que eu preciso fazer? Bom, você vai ter que somar tudo que está de um lado e depois somar tudo que está do outro. Olha o que é que vai acontecer, gente. Repara, viu? Ó, eu tenho aqui mais F2 menos F2. Vai embora. Dá 0. Mais F1 com menos F1. Dá 0. Só sobra quem? F. Ok? Ives, e se eu somar aqui? Vai ficar massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes a aceleração, mais massa de C vezes a aceleração. Veja que a aceleração é um termo que tem tudinho. Então, eu posso, né, isolar. E vou ter F é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Tá? Então, o que é que a gente vai ter? Vamos lá. Força F é quem? 60. Quem é que é a massa de A? 2. Quem é a massa de B? 3. Quem é a massa de C? 5. Vezes A. 60, que é igual a 10, né? Vezes A. 0 vai embora com 0. 1 vezes A dá A. E aqui me dá 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, ó, se liga só. Esse aqui é o jeito 100% tradicional de você resolver esse problema. Ou seja, você divide o problema. Quais foram os passos que a gente identificou? Primeiro, identificou para onde o corpo gostaria de ir. O corpo gostaria de ir para onde? Para a direita. Então, tudo que tiver indo para a direita é positivo, tudo que tiver no sentido contrário, negativo. Dividimos aqui, usando a terceira lei de Newton, todos os processos para ação e reação. Fizemos aqui a força 60, F1 é a força que C faz em B, menos F1 é a força que B faz em C, ação e reação. Depois o bloco A é puxado pelo bloco B, força F2. Consequentemente surge uma reação que é menos F2, ou seja, A puxando B. E aí a gente fez a força resultante para cada uma dessas. Esse passo a passo é um passo a passo didático que eu estou te ensinando para fazer. Por quê? Porque já já eu vou mostrar para você o que é que vai acontecer quando a gente tiver fios. Tá? E aí você vai ver que a diferença não é muito grande, não. Eu já mostrei isso aqui para a gente facilitar um pouco, tá? Mas o que é que eu quero que você note? Ives, se a pergunta da questão fosse só qual é a aceleração, o que é que eu precisava fazer? Gente, todas as forças que estão aqui são forças de quê? SS, ação e reação, SS, ação e reação. Então, no final, quando eu pegar o resultado, uma vai cancelar a outra. Foi isso que aconteceu, ó. Mais F1 cancelou menos F1, mais F2 cancelou menos F2. Só ficou com a força quem? Com a força F. Se você quiser fazer um jeito mais rápido, qual é a estratégia que eu vou te mostrar? Tu vai fazer assim, ó. Tu vai pegar esse conjunto de blocos aqui e transformar em um bloco só. Ives, quem é a massa desse bloco? A massa desse bloco é a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Que a massa de A é 2, é 3, é 5, que no total dá quanto? 10. Ives, e qual é a força mesmo que está puxando esse cara? A resultante só vai ser o quê? 60, porque o resto é ação e reação. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 60 newtons. Gente, aí eu faço o quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quanto é a força resultante? 60. Quanto é a massa? 10. Quanto é que é a aceleração? Olha onde é que a gente caiu.
Vala, Ives, como é muito mais rápido, cara, do que montar esse sistema todinho. Toda vez eu posso fazer isso. Pode, gente. Você pega a força resultante aqui, tá? Nesse caso a gente já sabia que era essa, que é a única força que está atuando, na tora mesmo. O resto é consequência dela. Transforma essas massas todinhas em um bloco só. Ou seja, um bloco que vai ter a massa de A, a massa de B e a massa de C, 10 kg. E vai, força resultante é massa vezes aceleração. Que a gente vai cair aqui e depois vai cair justamente em 100 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ah, Ives, e para que danado tu mostrou isso? Eu mostrei isso porque às vezes as questões elas não querem só aceleração. Esse é o jeito fácil de você encontrar aceleração. Mas algumas vezes quando a gente bota, por exemplo, essas relações aqui, ela quer saber quem é a força 2, quem é a força 1, ou seja, qual é a força que o bloco B sofre do bloco C, ou seja, quem é F1. Qual é a força que o bloco B faz no bloco A, ou seja, F2. Então, algumas questões, elas querem esses resultados. Por isso eu dividi bem bonitinho aqui para a gente construir nisso. Mas você já sabe que se ela quiser só aceleração, é simples. Soma todas as massas, pega a força resultante, faz. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. No próximo tópico agora dessa aula, eu vou te mostrar o que acontece para a gente calcular cada uma dessas forças. E aí agora eu vou colocar fios, tá? E quando eu colocar fios, esses fios a gente vai chamar de força de tração, ok? Então vamos embora para o próximo tópico da aula. E aí, gente, vamos agora para esse próximo tópico, tá? Onde a gente vai falar de blocos tracionados, mas a ideia vai ser basicamente a mesma, tá? Sabe onde é que tem grande aplicação disso? Eu não sei se vocês já viram aqueles bitrens. São grandes caminhões que trazem várias cargas conectadas por meio ali de correntes ou de encaixes. Então, essa é uma situação clássica. Pensa que é um trem, tá? Um caminhão bem grande, onde ele tem vários compartimentos e a gente quer saber qual é a força de interação entre cada compartimento desse, tá? Então, olha para cá. A ideia é basicamente a mesma do que a gente estava tratando. O primeiro passo de todas as questões é identificar para onde o corpo gostaria de ir. Bom, meu corpo ele gostaria de ir para a direita. Então, tudo que tiver para a direita, positivo. Tudo que tiver para a esquerda, negativo. Ives, então eu tenho o valor das massas, tenho o valor dessa força, preciso encontrar o valor da aceleração. Como é que a gente encontra o valor dessa aceleração? Bom, eu ensinei no tópico passado uma forma bem simples, né? A gente soma as massas de todo mundo e transforma isso num bloco só. Então, ó, 2, 3 e 5 me totalizam uma massa de 10 quilogramas, tá? E a força? A força é de 60 newtons, sendo aplicada em cima desse bloco. Como é que eu encontro essa aceleração? É só fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante 60, massa é 10 vezes a aceleração. 0, corta com 0, a aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, o corpo todinho, tanto A, quanto B, quanto C, está acelerando com 6 metros por segundo ao quadrado. Por quê? No bitrem lá, quando ele se move, o que é que vai acontecer? Todas as cargazinhas vão ter a mesma aceleração. Ou seja, ele está parado, vai empregar 60 km por hora, todas as cargas vão juntos. Tá? Por quê? Porque elas estão conectadas por meio de fio, que nós chamamos de tracionamento. Tá? O que é que vai acontecer aqui nessa situação? Às vezes ele está interessado em saber qual é a tração em cada fio. E aí é onde vem a jogada, que a gente dividiu os blocos lá na questãozinha passada. Então olha para cá, ó. O corpo C, ele vai fazer uma força puxando o corpo B. Essa força a gente chamou lá primeiro de F1. Só que como é tração, eu vou chamar de T, tá? Só vai mudar um pouquinho a nomenclatura, mas isso é questão só técnica. Então, o corpo C está fazendo uma força no corpo B. Então, essa força aqui a gente vai chamar de tração 1. Nesse caso, no sentido positivo. Então, o corpo C puxa o corpo B. O corpo B responde com a força de reação puxando o corpo C. E aqui surge uma tração 1 também, só que agora no sentido contrário. Então, negativo, tá? Então, cuidado com isso. Positivo e negativo. Olha sempre com os sinais lá em cima. Positivo, negativo. Consequentemente, o corpo B que está sendo puxado vai puxar o corpo quem? Vai puxar o corpo A. Lá a gente chamou de F2, vamos só chamar de T2, ou seja, tração 2 porque tem um fio. Então agora a gente tem aqui o corpo A sendo puxado pelo corpo B, tração 2. Tá? Nesse caso, sentido positivo. Como o B está puxando A responde puxando quem? Puxando o B, é o mesmo esquema. Então agora aqui, ó,
com o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e aplicados em corpos diferentes. T2, tá? Só que agora no sentido negativo. Ives, e como é que eu vou fazer? O esquema é o mesmo, tá, gente? Ó, vamos lá. Força resultante em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Força resultante em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Força resultante em C é a massa de C vezes a aceleração. Ives, eu preciso montar o sisteminha? Não, porque aquele sisteminha a gente só montou no final das contas para encontrar A. Mas agora eu já te mostrei um jeito bem mais fácil de encontrar essa aceleração, né? O que agora a gente está interessado em encontrar? Está interessado em encontrar quem é T1 e quem é T2. Então vamos montar para cada corpo. Ó, o corpo a única força que está atuando em cima dele é T2. Então aqui para o corpo A a gente tem mais T2, que é igual a massa de A vezes Azinho. Tá? Em B a gente tem mais T1 e menos T2. Então em B a gente tem mais T1 e menos T2. Massa de B vezes a aceleração. E em C a gente tem F menos T1. Então a gente tem mais F menos T1, que é igual a massa de C vezes a aceleração. Vou dividir isso aqui, tá? Para não criar uma confusão na sua cabeça. Então aqui a gente tem algumas equações. Uma equação que sozinha tem T2 e uma outra equação que tem T1 aqui. Ives, como é que eu resolvo? O que é que eu sugiro? Vai pela mais fácil, logo. Vamos encontrar o valor T2? Então T2 é igual a massa de A vezes a aceleração. Então T2 é... Quem é a massa de A? A massa de A é 2. A aceleração é quanto? 6. Então a tração 2 é igual a 2 vezes 6, que dá 12 newtons. Tá? Beleza? Então a gente já tem o valor da tração 2. Ives, e a tração 1? Cara, você pode fazer de todo jeito. Você pode substituir aqui, fazer o que você quiser. Mas eu vou resolver todas as equações. Saiba que você não precisa. Mas eu vou resolver só para questão de dados que você entender que o resultado vai dar o mesmo, tá? Então vamos só continuar essa divisãozinha aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, de T2. E vou jogar aqui só para mostrar para ti que dá para você fazer o cálculo. Ó, então é mais T1 menos, quem é T2? É 12. 12. Que é igual a massa de B. Ó, a massa de B, 3. Vezes a aceleração. Quanto é a aceleração? Ó, 6. 6. Então a gente tem T1 menos 12. 3 vezes 6 me dá 18. Menos 12 que está negativo passa para o outro lado positivo. Tração 1 é igual a 18 mais 12. Isso me dá a tração 1, sendo igual justamente 2 mais 8, 10 vai 1, 30 newtons. Tá? Então a gente tem aqui esse valor. Tá? Ives, como é que eu posso verificar se a resposta bateu? Aqui você já encontrou, T2 e T1, você já respondeu. Como é que eu posso verificar agora? Gente, tu não sabe que essa força é 60? Sei. Então, eu colocando 60 aqui, essa tração 1 tem que dar quanto? 30 do mesmo jeito. Então, vamos ver se isso vai acontecer, né? Eu poderia ter resolvido por aqui. Vou até resolver com a outra cor para você notar. Quem é a força F? A força F é 60. 60 menos T1 tem que ser. Quanto é a massa do corpo C? 5. Quanto é a aceleração? 6. Então, a gente tem 60 menos T1, que é igual a 30. Esse 60 que está positivo passa negativo. Menos T1 é igual a 30, menos 60. Fica com menos T1, que é igual a menos 30. Multiplica tudo por menos 1. Isso me dá T1 igual a 30 newtons. Viu que bateu do mesmo jeito? Bate do mesmo jeito. Então, isso daqui foi uma forma de conferir. Ah, isso quer dizer, então, tanto fazia eu resolver por essa ou por essa? É. Então, é por conta disso que lá no começo da aula eu fiz justamente a diagramação. Dividir o corpo A, dividir o corpo B e dividir o corpo C. Para quando chegar agora, você conseguir identificar quem é a força aplicada em cima de cada bloco. Tá? Então, por isso que a gente fez aquela divisãozinha aqui, tá? Então, nota isso. Então, quando ele pedir a tração, sempre se lembre qual é o esquema. Qualquer questão de dinâmica.
identifica para onde o corpo gostaria de ir. Nesse caso, ele gostaria de vir para a direita. Coloca todas as forças que estão acionadas junto a esse bloco. Depois que você verificar isso, aí você vai para o outro passo. Qual é o outro passo? Pega esses blocos tudo e transforma num bloco só e faz esse esquema para encontrar aceleração. Gente, encontrou aceleração, encontrou tudo, cara. Ó, a gente fez tudo com base em quê? Na aceleração, tá bom? Então, estou muito feliz em ter tido você até aqui. Um grande abraço. Se ficou alguma dúvida, me procura, deixa nos comentários desse vídeo. Enfim, tem várias formas de a gente se comunicar, inclusive lá pelo Instagram, pelas redes sociais. Eu vou ter imensa satisfação de te ajudar, tá? Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.